família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Meu nome é Abraão e você está na nossa casa, mais uma vez aqui com meu amigo. Se apresente. Fala pessoal, graça e paz, meu nome é Esli e hoje nós temos o privilégio de receber o pastor Marcelo Oliveira, da PIB de Parque União. Que privilégio ter o senhor aqui, seja bem-vindo ao nosso canal Petra Talk, Deus te abençoe. Amém, é um prazer estar aqui, né? Primeiro que eu conheço um pouco de vocês, já participamos de tanta coisa junto e está aqui Você a tá querendo mesa... falar da nossa idade, né, pastor? Oh, não pode não. Não pode não. Ah, mas algumas coisas vão denunciando, né? A cor da barba começa a mudar, essas coisas assim. Mas isso é parte do que o reino de Deus nos proporciona. Estar sentado à mesa é um privilégio estar com vocês aqui. Já conheço o trabalho e criei a expectativa de estar aqui compartilhando e esse dia chegou. Amém. A gente tem certeza que esse vai ser mais um encontro edificante, mais um encontro repleto da presença do Espírito Santo. Pastor, nós queríamos ouvir um pouco, né, sobre quem é o Marcelo, de onde ele veio. Conte para nós. Marcelo é um trabalhador, é assim que eu me vejo. Um trabalhador que acorda às 5h30 da manhã, com muita vontade de viver e fazer com que pessoas vivam também o extraordinário de Deus. Glória Por a Deus. isso, acordamos cedo lá em casa, meu filho já está num esquema que ele sozinho, ele já acorda, toma café e vai para a escola, mas isso foi um processo. E chegamos a tempo da colheita também. Eu e a minha esposa, nós participamos de atividade física, vamos correr, alcançamos... Aí está humilhando a gente, né? pastor. Olha que já chegamos a 17 quilômetros, hein? Oh, mas nós estamos programando... Por semana não, né? Eu também tô assim, 17 por semana. 17, não, 17, o auge foi 17. Nossa, que legal. Numa corrida, 2 voltas na Lagoa e um pouco mais. Nossa, que bem. E Deus tem nos dado esse pensamento, que devemos cuidar do corpo, cuidar da alma, e Deus tem nos dado esse momento. Então, acordamos cedo, mas a lida é muito grande. A responsabilidade, a agenda, mas não colocamos a planta dos pés fora da cama sem ter a plena certeza que Deus está conosco, que Ele vem cuidando da minha família, como foi ao longo da minha vida. Aí, pela manhã, eu atendo meus pacientes, que eu sou psicólogo há 17 anos. A trajetória Deus tem nos dado esse privilégio, né? Essa é uma luta também, mas é uma luta que nós temos travado assim para a qualidade de vida das pessoas também. Isso atinge a qualidade de vida da minha família. Vem a hora do almoço, agiliza algumas coisas e às 14 horas já estou na igreja, 14 às 15 horas, e aí a demanda da igreja até as 22, às vezes 23 horas, 23h30. Então, por isso que logo no início eu falei um trabalhador. Um trabalhador para servir a Deus e pessoas. Não tem como nós servirmos a Deus se não servirmos pessoas. Mas tem a vida do dia a dia, a vida pastoral, de família pastoral, a vida real, com as nossas demandas familiares, profissional e também as demandas da igreja, que eu tenho o privilégio de estar num local, numa igreja extraordinária. Uma igreja viva, celeiro, né? Avivada, porque nós conhecemos marés, dificuldades da maré, mas ao invés de olhar para a dificuldade da maré, nós olhamos como campo fértil. Então, estar dentro da maré é um privilégio. Amém. E por mais que a gente venha dentro de um contexto, né? Lá, Vila do João até Roquete Pinto, que contempla várias comunidades, esse é o nosso desafio, mas um desafio que Deus nos colocou e colocou alegria. Um homem desanimado, ele não produz, não semeia e não colhe. Então, a alegria e o bom humor é algo que tem sido norteador de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. E família cristã, veio de um berço cristão, como é que é essa infância aí? Onde o senhor nasceu? Como é que foi isso? Então, Maré, hospital... Você é cria da Maré mesmo? Isso, cria da Maré. Eu posso dizer, sou cria da Maré. E conheço realmente de Vila do João, a Roquete Pinto. A gente conhece um pouco dessa realidade. Mas eu nasci, tanto que o hospital que eu nasci é o Hospital Geral de Bom Sucesso. O que separa é a passarela da comunidade, que a gente fala assim do
do asfalto, vamos dizer assim, né? E desde ali da maternidade, a vivência com maré, mas a gente estuda bastante fora, para que as pessoas tenham uma visão diferente e ultrapasse, tenham a cosmovisão que saia do nicho da maré. Porque é interessante que algumas pessoas trabalham e estudam, têm a sua lida e não conhecem nem o que está do outro lado das passarelas. Então, assim, nós precisamos cada vez mais estar impulsionando pessoas. Eu gosto dessa palavra impulsionar. É ótimo. Por quê? Porque ou nós somos catapultas ou somos âncoras. O que a âncora faz? Ela mantém, a objetividade dela é manter a embarcação, as pessoas no mesmo local. Ela não cresce, não desenvolve. A catapulta não. Impulsiona a pessoa para o outro lado. O que tem do outro lado? Eu preciso te mostrar. Mas é como Deus falou com Moisés, né? Senhor, me mostra como vai ser isso tudo, ó. Ei, é na caminhada. Na caminhada que eu vou me manifestar a você e ao povo. Então tem sido assim, na caminhada que Deus tem se manifestado e nossa demanda como maré, como pastor de uma comunidade, tem dado muitos frutos. Frutos demais. Só um comentário sobre isso, né? Interessante porque também cria da maré, né? Como foi importante encontrar pessoas na minha infância, na minha adolescência, que fizeram esse papel que o senhor está citando, né? De impulsionar, de furar a bolha e fazer eu olhar para fora, sonhar coisas de fora. Eu vejo muitos das crianças e adolescentes que cresceram comigo, que se mesmaram na situação e acabaram vendo o tráfico como uma opção. E que bênção é poder ser essa pessoa que vai abrir, né? O evangelho, ele faz isso, né? De abrir os olhos, de ampliar a visão, mas socialmente a gente também pode contribuir com isso, né? Isso aí. E faz uma pergunta aí. Pastor, o Abraão tinha comentado no início, como foi o seu encontro com Cristo? Porque isso é muito importante, né? O nosso testemunho de vida, né? Como foi esse momento na vida do senhor? Nós temos o costume de fazer esse tipo de pergunta na profissão de fé, né? Uhum. E aí alguns eu já conheço desde pequeninos, outros eu vi chegando para a igreja, e eu tiro muito dessa ideia como meu filho, que eu tive o privilégio de batizar o Pedro, né? Eu acabei me identificando. Eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho. Eu acabei falando da minha família, mas não identifiquei minha família. Eu tenho a minha esposa Cleide, que está nos assistindo nesse momento. A Cleide é uma mulher extraordinária que Deus me deu a ponto de... eu disse para a igreja, olha, vocês vão gostar muito mais da Cleide do que de mim. Aí as pessoas hoje falam, é verdade, né, pastor? É verdade. E meu filho nasceu nesse contexto. Eu trouxe a minha família para contar um pouco dessa questão da conversão, da dificuldade de dizer um momento. Porque sempre minha mãe levando hoje é o Ministério Kids, mas antes era a sala das crianças. Aí toda aquela estrutura que eu fui passando de tempos, então toda a primeira infância, segunda infância, terceira infância, eu vou dizer o que exatamente o meu filho disse na profissão de fé, que eu tive o privilégio de perguntar. Como foi a sua experiência com Cristo? Ele falou assim, eu fui ensinado, chegou um momento que eu falava e eu sentia a presença dele. Ele falava e eu sentia que Deus falava comigo. Amém. Então esse relacionamento se deu através da igreja em atingir a minha vida diretamente. Tanto que eu falo que a igreja salvou minha infância. Meus pais trabalhando demais, né, com comércio, e a igreja era a segunda casa. A igreja era lugar de ping-pong, bater papo, construção, obras. Segunda Igreja Batista de Bom Sucesso. Obra. Então, criança, Você pegou início adolescência... Ali, não parava. Não, de reformas e mudanças, né? A igreja tem 67 anos lá. A PIBPU está completando 60 anos agora. Estamos em festividade lá. Bacana demais. Mas, eu tô com... Eu sei que vocês vão dizer assim, não parece, é verdade, mas eu já cheguei aos 47. Então, não parece. São os 17 quilômetros por dia. Aí, ó. Nessa dinâmica, foi a vivência com pessoas, os professores da escola bíblica, adultos, jovens que foram sonhando junto comigo essa ideia de igreja, né? Que hoje as pessoas acreditam que possam
amar a Deus, frutificar, não congregando em igreja. Isso para mim é totalmente averso. Eu tenho aversão a isso porque é isso que eu prego totalmente diferente. Eu prego que a palavra fala assim, ó, olha, vocês têm que congregar como igreja. O autor de Hebreus vai dizer assim. E essa a conversão foi se dando a Natural, partir de né? ensino. Não teve um momento específico, cara, e isso é muito interessante, Precioso. né? Porque acho que a gente está numa mesa aqui, os 4 aqui, né, junto com a Ju, a gente não teve eu sou ex isso, sou ex aquilo, né? Assim, glória a Deus por isso. Também é um testemunho lindo, né? Porque às vezes a gente bota num patamar tão alto aquela pessoa que fez, que cometeu isso, que matou, que roubou, que foi preso 15 vezes, mas entregou a vida para Jesus. Aí acaba o testemunho. Aí acaba o testemunho. Mas, cara, uma vida também de renúncia, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, e a gente cresce ali na igreja junto com os pais. Todos aqui, ó, eu, Abraão, Ju, o senhor, tem uns pais que colocaram você ali, ó, igreja, acordar de manhã, ir para EBD, ir para o culto. Isso é um testemunho lindo, cara. Isso é um testemunho maravilhoso. Pessoas que não precisavam, né, não precisaram passar por algo terrível para entregar a vida para Jesus. Sim. Né? Você falou dos pais, né? Meu pai não era cristão. Minha mãe que conduzia os filhos dentro do contexto do caminho do Senhor, né? Meu pai, eles nunca teve impedimento da parte dele. Então, ele era aquele amigo do evangelho que estava ali perto, mas numa viagem missionária. Por isso que eu vejo que vocês têm um coração missionário. Isso é bom demais. Numa viagem missionária, meu pai foi, porque minha mãe foi. Ele era muito amigo do pessoal, da galera, Segunda de Bom Sucesso. Foi. Na viagem missionária, ele entendeu o propósito. E ele falou assim, nós temos que ajudar esse projeto aqui. Nós temos que estar dentro disso aí. Eu vi uma grande mudança dessa internalização do evangelho no coração dele a partir da viagem missionária para Astolfo Dutra. Cidadezinha da igreja que já estava fechada. Aí pastor Canela, Deus deu a visão ao pastor Canela de reabrir aquela igreja. Depois o pastor Reginaldo falou, mas meu pai participou da primeira viagem. Aquilo mudou a vida dele. Mas todos nós, eu sou de uma família de 3, somos 3 ao todo, meu irmão Marcos, a minha irmã Ana, e nós já éramos convertidos, né, nascidos e criados. A Ana e o Marco não, eu sim. Eles não nasceram em berço cristão, né? Mas essa dinâmica de ter a família, e o assunto também aqui é a família, né? Deus alcançou toda a família a partir de 2009. Glória a Deus. 2009. Glória a Deus. Mas minha mãe que foi ali. A gente vê a expressão bíblica, né, na prática. A questão de... igual seu filho falando, eu fui ensinado e eu aprendi assim. Em determinado momento aquilo tinha sentido. A gente vê literalmente, ensina a criança no caminho, ele está caminhando com você junto. Em determinado momento ele vai dar os passos dele, mas ele só conhece aquele caminho, é o caminho. Esse é o caminho que eu devo andar. Pode existir outros, mas isso já é natural, é a cosmovisão daquela criança, né, de repente. E eu vejo a verdade bíblica sendo e ele mesmo falando, né? Eu tive um encontro, né? Não adianta o meu pai falar, não, que Deus fala, que Deus existe, que o Espírito Santo está aqui, mas ele não teve essa experiência. Aí quando ele tem essa experiência, fala assim, cara, aquilo que meu pai falou, aquilo que minha mãe me ensinou é verdade. Isso é muito importante, porque às vezes a criança cresce naquele... Não, eu tô indo por obrigação. Porque não tem... Aí você se acostuma em ir para a igreja, se acostuma naquele meio, né, congregacional, e você cresce e vai viver naquela vida de ir para a igreja, mas você nunca teve um encontro verdadeiro. Quando você tem esse encontro, aí vira uma chave na tua vida. Peraí, meu pai falava que o Espírito Santo pode falar comigo, Deus pode de alguma forma, né, falar comigo através da sua palavra, e eu tive essa experiência. Isso é lindo demais, né? Agora também... É importante a gente estar falando isso e legal que vocês tragam realmente pastores para falar um pouco da vida, do viver, a vivência, a vida real do pastor, da realidade da família também, que é interessante, né? Mesmo nós ensinando, mesmo nós apontando o caminho, tem uma pergunta que eu sempre faço para adolescentes, né, que estão naquele momento de profissão de fé, de confessando Jesus ali diante da igreja, fala assim, Deus tem netos? Não, Deus tem filhos.
Então, a partir disso, é uma decisão, sendo filho de pastor, sendo filho de crente, Sim. ou não, é uma decisão pessoal intransferível. Temos que fazer a nossa parte, mas a decisão é deles. Isso aí. E até esse versículo, Abraão citou, mas você sabe exatamente que não é uma promessa. Não é uma promessa. Não é uma promessa, mas é uma decisão pessoal intransferível. Isso aí. Dentro disso, me deu um pigarro aqui, peraí. Dentro disso, eu sei que talvez seja um parênteses aí no caminho natural da conversa, mas como foi a experiência de batizar o seu próprio filho, cara? Eu imagino que seja algo surreal. Bom demais, né? Na vida pastoral, eu sou um pastor novo, né? Em termos de presidência de igreja. Tem quanto tempo de ministério? Então, esse ano eu completo 10 anos. 10 anos. Mas, como pastor presidente, abril agora completo 3 anos. 3 anos. Então, assim, é o início de uma caminhada, né? E é interessante que a gente precisa abrir espaço para outros pastores vir, ter um tempo de uma energia maior, que a gente tem uma participação maior como presidente, mas a gente precisa abrir espaço para novos pastores também, né? Tudo no tempo de Deus. Tem muitos Matusalém aí que não quer largar o osso, não, né? Ali... Mas assim, a gente aprende muito com os nossos precursores, né, que estão aí. E aí a gente, de fato, assim, eu tenho uma referência muito grande, que é o pastor Sérgio, pastor anterior da igreja no qual hoje sou presidente, e o pastor de vocês, né, pastor Djalmia, é uma referência e tanto. E a gente está falando de pessoas que atuaram na Maré, Sim, né? Que sim. atuaram na Maré. Mas essa experiência, eu posso contar de duas formas. Eu tive a experiência de batizar meu filho e também a experiência de sepultar meu pai como pastor, organizando aquele momento cerimonial. São 2 momentos que passa pela vida real de um pastor, mas em momentos, cara, de alegria e tristeza. Sim. Mas um contexto assim bacana que é ver a condução, né? Você vê o Abraão que tá agora é um papai, né? Que está vivenciando os momentos da gestação, vivenciando toda a gestação. A primeira vez que você vê o coração batendo, batendo na ultrassonografia, vai passando uma história, você vai vendo o desenvolvimento, engatear e chegar ao batistério. Então, assim, é uma caminhada, foi o seguinte, uma caminhada de uma criança e de um pai que não existia antes também. Então, essa caminhada também é espiritual, que Deus deu o privilégio dele, deu também ser o pastor dele. Discipulado integral, né? Então, e tem essa questão, né? Da família pastoral. É o filho do pastor, é a esposa do pastor. Nós somos pessoas, gente como a gente. Somos gente como todas as outras pessoas. E isso deixa bem claro. No dia que a gente estava tomando posse, eu virei com a minha família, nós estamos aqui para servi-los. Então, nós somos os primeiros a servir. Servir a Deus vendo a caminhada do seu filho também foi muito importante. Isso é bom demais. Bom demais. Eu já fico imaginando já, cara. Você vai ter essa oportunidade. Eu sou chorando demais, não aguento. Eu chorei vendo a carinha dela no ultrassom, imagina ela dentro da água, não tem como. Eu também penso da seguinte maneira, claro que isso tudo é dentro de um contexto que a igreja é soberana e em quesitos de tomada de decisões também, mas eu não vejo nenhum problema. Eu, seu pastor presidente da igreja, estou conduzindo a ovelha, e o pai ser de outra igreja e o pai ser pastor. Isso acontece, tá? Isso acontece. Vem, você batiza seu filho. Lá na igreja, o Zé Carlos, né, o seminarista, foi junto lá para o batistério, no final ele que batizou o filho. É uma sensação maravilhosa. Porque não pode centralizar. Não pode ser centralizado o ministério. Quanto mais pessoas, até propriamente o Petra, não centraliza no Petra. É o reino. É o reino. Agrega pessoas que venham a sonhar o reino de Deus também conosco. E pastorzão, na tua história, né, pelo que a gente tem conversado, o senhor começou com a área da psicologia, né? Talvez sua primeira foi novinho para psicologia, né? Fazendo as contas aqui. Não é novinho também, não. Como que foi esse momento em que o chamado pastoral de repente acendeu de maneira mais intensa e você entendeu que era hora de
de pensar nessa parte da teologia? Como que foi isso? Eu peguei o caminho inverso, assim, dos pastores amigos nossos, né? Que eu primeiro fiz psicologia, num tempo, assim, que não tinha tanta abertura. Alguns pastores tinham algumas resistências, mas o que pareça, aqui pertinho do estúdio, a Igreja Luterana abriu espaço para um projeto que eu tinha, e um batista estava lá no púlpito da Igreja Luterana falando sobre psicologia, mas aproveitei abrindo a Bíblia, falando sobre isso, foi incrível, né? Isso em 2009. Mas eu entrei na faculdade em 2002, e foi uma trajetória, mas me formei tarde, tá? Formei com 30 anos estava formado, mas esse projeto abriu espaço primeiro nas igrejas. Então, primeiro veio a psicologia, eu não tinha chamado pastoral, não tinha esse entendimento ainda. Sempre como líder, fui líder da juventude, nossa igreja era bastante atuante, nós tínhamos mais de 200 jovens. Você congregava onde? Na Segunda de Bom Sucesso. Na ali no Quarto Centenário, Maré, aquele espaço ali ficava tomado de jovens, sempre com liderança. Embaixadores do rei, liderança com embaixador-chefe, né, que é nomenclatura, né? Sempre trabalhando com liderança, conduzindo igreja. Embaixador de carreira, né? Foi. Exatamente, eu terminei. Cheguei até o final também. Embaixador plenipotenciário, lá na época. E foi nessa pegada para psicologia. Que aí eu tinha um chamado para ali, eu entendo também como ministério, né? Sim. Tinha um chamado para ali. Mas achava uma distância muito grande, né? Porque hoje as faculdades têm uma abertura muito grande, mas para a época não era tão fácil entrar. E essa dinâmica com trabalhando, estudando e igreja. Dá para fazer isso tudo. Sim. Eu estou afastado porque eu não estou conseguindo conciliar. O problema é seu, a tua agenda tem que estar coadunando com a agenda, alinhado com a agenda de Deus. Então nunca e o dinheiro é curto, a trajetória, se fosse contar um tempo aqui como foi para se formar, muito difícil. Eu estudava no Meyer e teve época que ou eu tiro o cheque, é muita época de cheque, assim, para estudar, ou eu volto para casa a pé. Aí eu tenho que estudar esse final de semana, preciso dar cheques. Voltei a pé, do Meyer para Maré. Uau. Aí eu prometi, cheguei em casa, bati na mesa, falei, nunca mais eu volto a pé. Tive que voltar 5 vezes. 5 vezes que eu voltei a pé. Cara, é uma distância grande. 5 vezes, mas depois tu começa a ver outros lugares, começa a pegar atalho, cada um conta uma história. Então, nada disso me impediu de eu estar presente na igreja, participando ativamente. Mas foi depois, eu já estava conduzindo uma turma grande, coordenando escola bíblica, com 18 professores, no preparar a lição, preparar a coordenação, e Deus chamou lá no âmago, sabe? Lá no íntimo da alma, para o Ministério da Palavra. E aí, seminário, no meio do seminário, o pastor e a igreja entenderam que era momento de chamar para o concílio. Chama o concílio na metade do seminário. São 4 anos, né, de teologia. Sim. Você fez na onde? Metade. Eu fiz no seminário Adonai, em Olaria. Aí passei pelo concílio, né, como batista passam pelo concílio, 3 horas e meia de perguntas. Misericórdia. E a formação ali do concílio. Mas graças a Deus, eu e o pastor Márcio Paulo, ele já tinha terminado, aí nós fomos consagrados juntos há quase 10 anos atrás. Mas primeiro veio a psicologia, depois eu fui pro seminário. É o que o senhor está falando, é o inverso, né? Hoje, muitos pastores estão fazendo psicologia, né? O senhor fez psicologia, depois foi para teologia. Isso. Qual que é mais fácil, será? Fazer teologia primeiro, depois psicologia, ou ao contrário? Ou dá no mesmo? Então, para mim, foi uma questão de quebra de realidade, né? Você chega no ensino... A mentalidade é completamente diferente. Né? Mas assim, em termos de dificuldade, eu achei a faculdade, porque eu vim de uma realidade de colégio público, e chegar na faculdade, numa dinâmica, num ritmo tão acelerado, aí o início foi muito difícil, no primeiro semestre. Eu pensei em desistir 18 vezes. Eu faço em 18 vezes que eu fui para casa. Foi contando até. Foi 18 vezes que eu falei assim, amanhã 5 eu volto. foi voltando a pé, né? Não, dos 5 já estava consolidado. A época de voltar a pé, se fosse já ali, eu teria desistido. desistido.
Mas foi consolidando, foi um processo. Eu vivo a minha vida através de processo. Então, o primeiro semestre foi muito difícil, porque eu não me via, eu me via inadequado. Isso aqui não é para mim, são para pessoas que têm uma bagagem melhor, um histórico de vida. Mas o momento que Deus falou assim, ó, para você chegar ao ponto de atender pessoas, você vai ter que passar por um processo doloroso. E aí eu entendi isso e vamos para cima, vamos para frente. Aí meu CR é alto, mas eu fui buscar. Quer nem mostrar assim, o meu. Não, mas a questão era se achar menor. Menor, sabe que é a questão, a síndrome de Gideão? Você estava sendo tratado enquanto... Fui tratado. Mas por isso que em termos de dificuldade foi assim, no seminário, a estrutura que a Igreja Batista vai dando ao longo do tempo, você já chega ali já com uma boa escola, né? Uma boa escola, um entendimento. E aí era o interagir com pessoas, interagir com professores viraram amigos mesmo. Os seminaristas viraram pastores, colegas, e nunca nos vimos como adversário, disputar alguma coisa. Então, todo esse processo foi me fazendo uma pessoa boa de relacionamento. Eu me considero uma pessoa relacional. O papo tá bom, né? Mas, quer ver uma coisa? Você já percebeu que eu cheguei, encosto em você, dá o nome de pessoa sinestésica, né? Aquela pessoa chata que encosta em pessoa. Eu sou assim também. Essa dinâmica de distância é muito ruim para mim. E trazendo isso para psicologia, teologia, igreja e comunidade, eu acho que isso é essencial. Você precisa gostar de pessoas. Encaixa tudo perfeitamente. Né? Eu não consigo chegar no local e não encostar em pessoas, falar com pessoas. E a comunidade, ela é diferente, né? Você vai numa igreja, né? Numa zona sul da vida, as pessoas chegam, boa tarde, mas na comunidade aquele abraço, né? Eu lembro da irmã Damiana, né? A irmã Damiana, ela abraça todo mundo na igreja. E aquele abraço calorento, eu te amo em Cristo Jesus. Então, na comunidade tem esse né? Essa forma de se aproximar, né, das pessoas. Né? E pastor, pensando aqui assim, qual é o legado mais importante que você acredita que essa caminhada na psicologia te trouxe hoje para a finalidade do ministério pastoral? Na prática mesmo, na resolução de mediação de conflitos. Eu não tenho pressa. Treta acontece na igreja. Pessoas ferem pessoas. Pessoas curam pessoas. Sim. Então, é nessa mediação que eu acredito que o legado, aliás, não é um legado, né? É uma ferramenta dele. Uma ferramenta boa. Que no dia a dia a gente vai trazendo parte da psicologia, do atendimento, né? Propriamente dito, em grupo ou individual, que você traz para o contexto de igreja. Interessante que nós fizemos um curso de mediação de conflitos e numa oportunidade eu pude colocar o passo a passo da mediação de conflito, deu certinho. Aí, quando a gente fala assim, deu certo, porque é interessante a teoria junto com a prática, mas eu segui o passo a passo que eu aprendi. Uhum. Nesse contexto, a psicologia ajudou a mediar conflitos eclesiásticos. Mas também, se nós chegarmos por outra visão, perspectiva diferente, as empresas de treinamentos, elas estão indo buscar na Bíblia situações que houveram na Bíblia para aplicação de treinamentos para o mercado de trabalho, mercado network, nesse contexto. Um exemplo em relação a isso. O relacionamento de Jetro e Moisés. O que é isso que você está fazendo com o povo? Você está cansando o povo e você está ficando cansado. Calma aí, redistribui isso aí. Sim. Não centralize em você, não. Começa a montar equipes e essas equipes irão trabalhar no final do dia, ninguém está cansado. É o pouco de muitos e não muito de poucos. Essa ideia, as empresas estão pegando e estão dinamizando e a empresa está crescendo a partir do inverso. Está indo buscar na palavra um bom condicionamento de uma empresa saudável. Uhum.
E a gente vê, a Bíblia é um livro de sabedoria, né, cara? A gente encontra, assim, soluções para problemas diversos ali. Quem sabe usar, quem sabe manejar, né? Se dá bem nas situações. É, e aí, pastor, 3 anos, então, já na frente da PIBPU, 10 anos aí aproximados de ministério, né? Você foi conciliado, né? Passou pelo concílio com 2 anos de formação, depois concluiu ali. Depois concluí. Isso. E aí, qual foi a sua experiência antes de IPU? Assim, você foi pastor auxiliar aonde? Serviu como pastor auxiliar ou ficou servindo a igreja em outra função? Como foi isso? Eu costumo dizer que a minha escola foi estar perto de pessoas que tinham cheiro de Deus. Pessoas Glória a com Deus. cheiro de Deus. A sensibilidade que o Espírito Santo nos dá, aí o amadurecimento, né? É estar perto de pessoas com cheiro de Deus. Exalar o bom perfume de Cristo, você precisa estar perto de pessoas assim. Então eu falo que a minha escola foi pastor Canelas. João Canelas, filho. Servo. Tivemos a perda dele há pouco tempo, né? E senti como fosse meu pai. E não só um pai espiritual, aquele que conduz, o pastor te conduz a parte verdadeira. É nessa questão, ele falou, senta aqui, rapaz. Líder da juventude querendo mudar o mundo. Você foi líder da juventude na CIB? Na CIB. E ele chegava, senta aqui, vamos ver. Tu saía, tu chegava agitado no gabinete, saía assim, nem que ele tá certo. Então, essa foi a maior escola. CIB de Bom Sucesso, depois passei 8 anos e meio, 30 anos na CIB de Bom Sucesso, na Baixa de Sapateiro. Aí eu falo assim, ó, Baixa de Sapateiro, depois Nova Holanda, 8 anos e meio. Aí ali eu fui consagrado a pastor e estou há 7 anos no Parque União. Aí cheguei para trabalhar com o pastor Sérgio, para trabalhar com psicologia. Convite primeiro. Então você já estava lá antes, né? Daí me chamou para trabalhar no projeto que a gente começou a implantar. A Evelyn sugiro a Evelyn para vir aqui, hein? Psicóloga lá da igreja, sugiro o nome dela. Fica aí o convite. Ela é idealizadora junto com o pastor Sérgio e começaram um trabalho. Hoje são 9, é o Espaço Ser. 9 psicólogos nós temos lá atendendo na igreja. Lá na PIPEU. Manhã, tarde e noite. Olha que interessante. Manhã, tarde e noite, um projeto idealizado por eles. Aí eu cheguei para o comecinho. Aí depois, logo no começo, um ano, acho que atendendo, eu saí, porque eu já entendi que ali, né, um convite do pastor Sérgio, que era um lugar para pertencer ali. É o slogan, né? Nós temos PIBP, um bom lugar para pertencer. E ali eu fui participando com a igreja, participando como pastor também do Ministério com Casais. Que a PIBPU tem um histórico, né, de Ministério com Casais muito, muito lindo. Os precursores estão de parabéns, o Cruz, Eli, o Jonas, a Selma, o pessoal que trabalhou bastante. Aí eu vim para trabalhar com a Cleide, minha esposa, Evelyn e Fábio, para dar sequência nesse ministério. Aí depois, quando eu cheguei ali, eu queria mesmo aprender o modelo celular. Aprendo e vou para outro lugar. Eu não tinha pretensão de continuar ali. Queria aprender como funciona o modelo celular, que é o DNA, com raízes de BH, e aplicar em outros lugares. Mas Deus foi trabalhando que logo depois veio pandemia, e aí nós ficamos ali firme. Aí eu já era, um ano depois eu já era vice-presidente da igreja. E aí... Você já era membro da PU quando assumiu o cargo lá? Quando assumiu o Ministério Pastoral lá? Você era membro da PU? Já. Ele foi na isca da psicologia e foi fisgado. Eu achei que você servia lá como voluntário, né? Mas não era membro de Não, nada. no primeiro ano, assim, acho que foi 2017 que começou o projeto Psicologia lá. Aí eu fui como voluntário de atuar. Doava uma manhã ali da minha profissão, atuando ali como psicólogo. Aí no mesmo ano eu já fiquei como membro. Legal. 2017. Finalzinho de 17. 18, 19, 20 veio a pandemia. Quando veio 19, eu já era o vice-presidente da igreja. E aí veio pandemia, todo aquele desafio que a igreja atuou
diretamente com a comunidade. 13 toneladas de alimento nós Glória distribuímos ali, e nessa caminhada nós fomos nos aproximando cada vez mais. A dificuldade aproxima pessoas. O que afasta pessoas não são os grandes problemas. Nós não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pedrinha. A montanha você está vendo. Você olha ali, para ela e desvia. mas né? a pedrinha, porque nós fomos preparados. É interessante falar isso pro pessoal de casa, né? Nós fomos preparados para derrubar gigantes. Davi, a gente vai lá, pinta o Davi, o Golias. Não sei porque o Golias é sempre careca, já reparou isso? Aí tá lá. É verdade, Aí derruba, né? É verdade. Aí, geralmente ele é barbudo também. Mas aí vai lá, derruba, e a gente fica assim, ó, temos que derrubar gigante. Os anõezinhos que são problema. Os probleminhas, eles vão subindo, vai um anãozinho subindo em cima do outro, daqui Nada a pouco... contra os anõezinhos. Nada. Mas os probleminhas, eles vão se acumulando, são tão nocivos quanto um grande Golias. E foi na pandemia que houve uma união enorme, meia tempestade. Nós temos um quadro de funcionários relativamente grande ali. É portaria, a igreja funciona de manhã, tarde e noite, de 8 da manhã às 10 da noite. Tem um trabalho social, o forte agora é Tudo dentro da igreja? Tudo dentro da igreja. O forte agora é o atendimento psicológico, mas já tivemos pré-vestibular, essa conversa com a pandemia. Tem Resposta, projeto, né? Resposta às necessidades. As necessidades. Que adianta? Nós não estamos inseridos na Barra da Tijuca, na Maré. E as necessidades da Maré são gritantes. E a gente precisa atuar. Pastor de comunidade tem que ter cheiro de comunidade. Saber lidar com as demandas, barricadas, operação policial, todas essas necessidades. Você tem que aprender a lidar com tudo isso. E é com medo, com coragem, ora, são os desafios. Então, essa demanda da comunidade está inserida dentro, trazer a comunidade para dentro da igreja, a igreja se relacionar com a comunidade. Quantas pessoas se aproximaram de Jesus através do pré-vestibular? O Éder que veio aqui, você não sabe da história dele, não? Vou falar aqui rapidinho. A mãe dele foi fazer o pré-vestibular e ficava ali no pátio da igreja. E nós temos o maior evangelista do Parque União. É uma pessoa que hoje, eu não vou falar, é o porteiro. Não, ele atua também como porteiro da igreja. Essas crianças, adolescentes, entrando, saindo, esperando a mãe no pré-vestibular. Vem aqui, senta aqui, ó. Ele desenha, né? Não é ele que desenha? Não, o Ed desenha. Ele também desenha, design, e estava aqui também. Serve aqui participando aqui nessa agência do céu aqui. Mas foi uma das crianças alcançadas pelo porteiro. Legal, o porteiro. Glória a Deus. Arrasta para a escolinha de futebol, arrasta para o embaixador, os meninos. As mensageiras, as meninas com as mensageiras. Porque o pátio da igreja ali é um campo fértil. É tanto quanto o templo. É ali, acontece ali no pátio da igreja. Então, se você traz os projetos, por mais que tem muitas ONGs dentro da comunidade, nas comunidades da Maré, mas eles não podem atuar mais do que a igreja. A igreja que tem a incumbência de ver como um todo. E aí, quando eu falo, não é só o evangelho integral, né? Não é só a demanda espiritual que a pessoa chega na igreja. Exato. Não é. É uma demanda física, chega com fome, sem vestimenta, sem uma direção profissional. Quem que tem que dar conta disso tudo? É o governo? Deveria. O papel da igreja. Mas nós assumimos isso. Nós precisamos cada vez assumir isso. Agora eu tenho uma ideia ainda, não falei ainda com a liderança da igreja, mas trazer o curso de inglês. O curso de inglês. Tem capoeira, tem outras atividades, mas o inglês também é uma demanda que a gente precisa muito, né? Muito bom mesmo. Que legal, pastor. E nesses 3 anos aí, agora já servia, né? E foi efetivado ali como pastor-presidente na saída do pastor Sérgio e tudo mais. Qual o seu maior aprendizado agora na presidência de uma igreja? Com tantas demandas, uma igreja tão viva, com tantos braços, né? Imagino que falta tempo, de repente, para organizar tudo, mas como tem sido a sua experiência nesses 3 anos, assim? Maior aprendizado nesses 3 anos? O maior desafio, assim, um desafio com o temor, sabe? Vem e repete temor. Por quê?
todos os pastores que passaram pela presidência foram pastores que deixaram um legado na comunidade, também com credibilidade. A gente chega numa associação de moradores para conversar algo da demanda ali, por exemplo, som alto, de baile, alguma coisa assim. Quando nós nos apresentamos, fala assim, vim me apresentar que sou pastor novo aqui, quero conhecer você, rapaz, como que é isso e tal. Mas o pastor é pastor da Igreja Batista. As portas se abrem. Pela credibilidade que não é minha, mas dos pastores que plantaram. Então, assim, eu colho hoje o que eu não plantei, mas que outros plantaram. Então, a credibilidade é importante, porque igrejas tem um monte na Maré, tem um monte. Mas quando você fala de credibilidade, abre a porta. Então, assim, o temor era, como que eu vou manter a credibilidade dentro de um pós-pandemia, diante de uma renovação de liderança, porque tem um fenômeno que, assim, eu acredito que seja em todas as igrejas da Maré. O que a gente faz com os jovens? A gente impulsiona a estudar, a gente impulsiona crescimento, existe um Brasil, um mundo, vai ficar pequeno, fala assim, Parque União vai ficar pequeno, Rio de Janeiro é pequeno para você pode ir adiante, que a gente fala com os meninos, vai formando, vai impulsionando essa capacitação. O que eles fazem? Eles fazem empreendimento, eles entram dentro de conteúdo de financiamento de casa própria e saem da comunidade. Pastor, o que tá pegando agora? Por quê? Porque agora eu comprei um carro. Tem como estacionar na Maré? A coisa mais difícil do mundo é estacionar na Maré. Pastor, não vai dar mais para congregar aí, porque eu estou... Só quem tem propósito volta. Só quem tem propósito volta. E eu percebi que 70% da liderança da igreja é de fora. E nós temos que cada vez mais fora da comunidade, mas que ama e tem um propósito e volta. Sim. Volta que eu falo assim, já não mora mais, mas muitos irmãos foram braço forte ali, mas que hoje não estão. Então, há uma rotatividade muito grande, o pastor Sérgio me alertou sobre isso. Há uma rotatividade muito grande de nordestinos. A comunidade é formada por nordestinos e filhos de nordestinos. Experimente na igreja de vocês, que é dentro da comunidade, e fala assim, quem aqui é nordestino ou filho de nordestino? 85% vai levantar a mão. Então, assim, e o Parque União também é um polo gastronômico, tá? É o segundo. Primeira feira dos nordestinos. Muito bom ali. Já ganhou de Cadeg, tá? Ganhou de Cadeg. Rapaz, porque o polo gastronômico não, ali é de respeito, bom, né? Pessoas vêm de fora para almoçar, se alimentar ali. E interessante que não é tão dentro da comunidade, restaurante mais próximo, então tem essa interatividade. Mas o desafio era esse, poxa, de algo que já funciona bem e dá uma dinâmica para ir adiante. Eu não estou falando que eu sou melhor, longe de mim, que esse era o meu desafio, mas um novo tempo. Eu tenho de Deus, tem um tema anual para cada ano. Então, o primeiro foi PIBP, o tempo de obras maiores. Ano passado foi PIBP, o tempo de avivamento. Daqui a pouco, se tiver um espaço, eu falo sobre esse avivamento. E esse ano é PIBP 1, novo tempo para semear. Estamos completando 60 anos. Os irmãos que compraram o barraco, derrubaram o barraco, compraram casa, foram adiante, saíram para anunciar Jesus na Maré, alguns já faleceram, alguns estão bem atuantes ainda na igreja, mas outros foram embora. Estão semeando para o reino. Então, assim, se eu paro de investir na criança, no adolescente, no jovem e nos adultos que estão ali, a gente não continua semeando. Por quê? Estagna, né? Porque vai estar estagnado. E é um novo tempo, é uma teologia contemporânea, mas com a essência que é a palavra. Mas se a gente não for transformado pela mente, a gente fica para trás, assim como tem muita igreja terra arrasada. É verdade. Mas se não for para estar no lugar onde a terra é fértil e não multiplicar, eu não fico, que eu fui chamado para multiplicar, para avançar. E aí eu creio que a igreja entendeu isso também. A igreja está vibrante, está vindo. Tempo de avivamento do ano passado, nós temos frutos imensos. Abrindo parênteses aqui, nós estávamos lá embaixo, antes de subir para o estúdio, estávamos lá embaixo, e o rapaz falou que estava afastado, estava voltando. De imediato, enquanto eu mexi no telefone, vocês dois já estavam orando com o rapaz. Então, assim, eu tenho falado, tempo de avivamento, eu falo assim, eu tenho de Deus que não é a questão de levantar a mão na hora do apelo.
eu creio que jovens vão estar orando por jovens, vai ter impondo as mãos para cura e no momento de conversão. Olha, eu tenho visto isso. Amém. Glória a Tenho visto Deus. no pátio da igreja, no corredor da igreja, perto do bebedouro, pessoas orando e falando assim, ó, você ficou tímido, não levantou a mão, não foi lá na frente quando o pregador falou, eu posso orar por você e você vai aceitar Jesus agora. Então, se entrega agora, eu quero. Então, assim, não está sendo só no momento da pregação, é depois. É uma vida no na igreja, né? bate-papo, é chamar para a mesa. Vem para a mesa. O evangelho é isso, é chamar para a mesa. E assim, viver esse tempo de avivamento é interessante. A igreja ela é relevante quando ela se renova também. Não só da escritura. A gente está passando por uma grande reforma lá na igreja. Sexta-feira, eu Tá acho linda, que acaba... né? Tá linda lá. No final, sexta-feira acaba a fachada, vai estar bonita. Legal. Mas por quê? Porque também o Parque União se renova. A Maré se renova. Quando eu falo assim, o nordestino ele chega, ele quer uma oportunidade de emprego, quer pertencer a algum lugar e ele também, alguns, tá? Tem um sonho de voltar para sua terra melhor do que chegou no Rio de Janeiro. Então eles vêm e eles vão. Eles vêm e vão, a grande maioria. E aí tem uma galera nova na Maré. Vocês percebem É isso? muito dinâmico. Muita gente E eu nova. sinto que, assim, até em relação ao nosso local ali, Timbal, Baixa do Sapateiro, o Parque União e a Nova Holanda são mais Diferente, intensos nisso. Eu tenho essa impressão, sabe? Pode crer. O Timbal, ele é mais moradores antigos que chegou ali, criou os filhos ali, continuam ali. Até tem gente nova, mas é um fluxo bem menor. É. A dinâmica do Parque União em Nova Holanda, quem nunca entrou lá, é tanta informação, tanta gente, é uma comunidade muito ativa, muito intensa, Viva, né? né? E isso é também fruto dessa dinâmica Da dinâmica, que é diferente. social lá. Entender isso é importante. Por quê? Timbal Baixa, 30 anos eu passei. Você atravessa o que chamam de divisa, né? Chega na Nova Holanda, é um mundo diferente, tem um abismo. Parece que não, você olha de cima, Tudo igual, né? uma fotografia, vocês já tiveram o privilégio de ver uma fotografia da maré Já. assim? Aquilo tudo ali, você olha, é tudo igual. Quem não conhece, acha, como a pessoa chega na última casa no morro? Ai, pulam de laje em laje? Não conhece. Amigo de trabalho perguntar, como que chega? Como é que leva a tem geladeira? Tem becos, vielas, escadas, rampas, e eles chegam com muito esforço. Cara. Povo trabalhador. Mas é a dinâmica diferente. Você sai do Timbal Baixa, chega na Nova Holanda, é um abismo. Agora você acha que da Nova Holanda do Parque União também tem um valão, tem uma parte que separa ali também. Que ainda tem Rubens Vaz ainda, né? No meio do Rubens Vaz é caminho. menorzinha, tem 2 ruas, mas... é só no ministério, é só de igreja que eu conheço? Eu sou morador. Então, assim, eu morava na Baixa, estudava na Clotilde, que é perto do Parque União. Então, transitar ali, isso foi muito importante para mim, para conhecer Maré. Mas, outra coisa, quando eu era de Segunda de Bom Sucesso, 2 congregações, Vila do João e Pinheiro, que são filhas de Segunda de Bom Sucesso. Então, eu com 7 a 10 anos, eu vi essas 2 igrejas crescerem, nascerem, né? Nascerem. Pastor Canela, visão de Missional, né? isso aí. Então, por isso que eu falo assim, a gente vem de Vila do João até Roquete Pinto, desse questão, eu posso falar assim, eu conheço tudo. Conhece nada. Ixi. Conhece nada. Porque essas comunidades já vão se transformando, vão mudando. E a gente não tem que mudar o evangelho. A gente tem que mudar a forma. Isso aí. Forma Como é que você vai alcançar Forma. essas pessoas A novas? linguagem, que né? estão A chegando, linguagem- A ela- linguagem muda. Quando a gente fala assim, ó, quer ver? Agora vou misturar. Vou juntar psicologia com teologia. A ideia. Paulo veio muito antes do evangelho, as escrituras veio muito antes. Psicologia copia. Faz muita besteira, que eu também não pego tudo de psicologia, não. Mas copia o que está na Bíblia. Essa ideia de, eu sou de uma abordagem teórica cognitivo-comportamental. Parte da premissa de que os pensamentos precedem as nossas ações, correto? Se eu quero mudar alguma coisa em mim, eu parto do princípio do primeiro, que é o pensamento ou o comportamento? Pensamento. Se eu mudo o pensamento, eu mudo o comportamento. Foi... Quem começou aí? Foi... Romanos 12, 10. Tá aí. Romanos 12, de 1 a 2.
transformai-vos rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aí chega no 2, transformai pela renovação da vossa mente. A mente transformada traz mudança, metanoia, né? Metanoia, traz uma metanoia. Isso dentro de um contexto da terapia, que você recebe o paciente com as suas demandas, demanda primária, que nem sempre é o que... É a real demanda. É só uma pontinha do iceberg. A queixa primária e depois as secundárias, né? Aí você vai, através de anamnese, você vai, igual o médico também faz, né, Abraão? Abraão é médico, vai fazendo anamnese e depois tu chega num ponto que ela não trouxe como primícia, mas que você vai trabalhando para trabalhar lá fora. A ideia do evangelho, a propagação do evangelho, a igreja, eu amo igreja, sou apaixonado por igreja, fico de férias, fico com saudade da igreja, mas é necessário descansar. Por favor, pastores, descansem. Não, é verdade, e eu sei descansar também, tá? Que bom. Sei viajar, sei curtir bastante, eu tirava foto, mandava pro pessoal da igreja, aí tá difícil, aqui tá bom pra caramba, mas trabalho é trabalho, Sim. Descanso é descanso, tem tempo pra tudo, eu tenho folga com a minha família é atuante, mas estamos de folga. Desliga aí o celular, vamos curtir praia, a gente gosta de praia pra caramba. Mas dentro desse contexto a mente transformada. A mente também, se nós estivéssemos aqui, ó, que lugar bacana, isso aqui é um lugar muito bacana, cara. Isso aqui é uma agência do céu. Mas imagina se vocês tivessem com a mente de montar um lugar, um ambiente de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Como surgiu a psicologia na minha vida aí 23 anos atrás. É uma psicologia nova. É um evangelho, não é novo. O evangelho ele é simples. O conteúdo não muda. Mas a forma de você apresentar o evangelho. Apresentar dentro de não é uma realidade? Tinha podcast 20 anos atrás? Não tinha. Então agora nos ouve e vê através da câmera. E isso aqui a gente não sabe, não tem a noção, até onde vai proporção onde vai chegar. Mas por quê? Porque vocês pensaram diferente. Vocês começaram a pensar diferente e apresentar esse evangelho também, que é Cristo, é a palavra de forma diferente. Essa transformação da mente que a pessoa, fora do evangelho, que ela precisa para ter as suas demandas supridas de atividade física, boa alimentação e uma transformação. Pessoas não mudam, quer mudar fazendo as mesmas coisas, então vai mudar o comportamento. Mas primeiro aqui. Quando isso começa a engatear, começa a ter as primeiras amostras. Nós precisamos de amostras. É claro que a vitória final está lá no dia do Senhor. Mas o que a gente planta, o que a gente semeia, a gente, Senhor, pelo menos me dá um refrigério aí, me mostra para ver se eu estou no caminho certo. Né? E aí Deus vai dando algumas amostras. Mas nunca foi prometido a nós ser fácil. Então, assim, dentro de comunidade tem as suas dificuldades, na Barra, no Recreio, também tem. Então, assim, aí é onde eu queria trazer um gancho. Eu quero trazer um gancho. Que a gente precisa conversar entre as áreas, os bairros diferentes, coisa que a gente fazia. Por exemplo, Parque União, Timbal, Baixa de Sapateira de vocês. A gente conversa pouco. A juventude interage pouco. Até que a gente interage, né? Até que a nossa... O Abraão já tocou, cantou com Metanoia. Metanoia tivendo 300 jovens em cima da laje. Eu nunca vi tão cheio. Foi agora sábado. Nunca vi tão cheio. Né? Porque teve várias épocas aí. Mas vocês já tiveram lá. Mas olha só 2 igrejas na comunidade. Então, assim, interagir. Comunidade, mas também, assim, entre Barra... Falando muito Barra, né? Entre Barra e Maré, a gente precisa juntar mais isso aí, que tem uma troca interessante. Sim. Tá vendo? Relacionamento. Falando sobre... Ontem, a gente gravou ontem, né? Eu comentei com o senhor. E o assunto ontem também caminhou nessa direção. Eu acho que sobre a leitura do tempo e uma linguagem acessível, uma linguagem que comunica hoje. Não necessariamente uma nova versão, uma nova tradução bíblica, que eu acho que já está indo para uns cantos meio estranhos. Né? Mas a linguagem bíblica é acessível, mas a forma como a igreja apresenta isso precisa conversar com a realidade.
E aí eu me lembrei de Paulo pregando lá em Atenas, se eu não me engano, acho que é no Areópago. E ele faz ali um discurso filosófico antes de... ou contextualiza a mensagem do evangelho num discurso que já era o discurso daquela época. Quando ele começou a falar, as pessoas já entendiam do que ele estava falando. Então, nele nos movemos, existimos e somos, aquela coisa que já era um discurso da época. E ele traz, olha, esse é o nosso Deus. Eu acho que isso é importante para que a igreja permaneça. Ontem a gente conversou bastante sobre isso, sobre uma igreja que permanece através dos séculos, mas através de uma mensagem que comunica a todas as gerações, né? Isso muitas vezes no aspecto litúrgico, mas eu acho que é muito mais no dia a dia da igreja. Porque eu vejo muitas igrejas hoje se fechando dentro da sua cosmovisão, dentro da sua realidade. São algo farisaicas no sentido do método, da liturgia, e quase santificando coisas que são apenas forma, né? E aí fica a igreja lá, a comunidade cá, a igreja seguindo o seu caminho, envelhecendo de repente, e a comunidade cheia de demandas sem resposta, né? Então, acho que essa leitura do tempo é fundamental, pastor. E essa interatividade também, né? Eu acredito que não tenha nenhuma questão ética aqui, estou ferindo nenhuma questão ética, mas até porque a gente está conversando um pouco aqui antes, foi gravado ontem com o pastor Everton Louvis, né? Sim. Rapaz, é um amigão, vou falar uma coisa, é um fenômeno ele. Fenômeno de comunicação, de poder de Deus sobre a vida dele. Aí ele vem numa dinâmica diferente no qual nós estamos acostumados, sim, né? Que a atitude vem no formato diferente. A luta da gente é o quê? A gente está disputando? Claro que não. Eu falei com ele, a gente está falando sobre isso no telefone, falando assim, ele me ligou para falar de alguma coisa, né? E a gente falando assim, eles estão com um ponto de pregação em Ramos, próximo do Parque União. O que você precisar da gente pode contar. Tá disputando não, quanto mais igreja tiver, então assim, interagir Piriperu com a atitude de Ramos, que daqui a pouco se torna uma igreja, vai ser bom para quem? Pro reino. E se a gente não disputa, nós estamos propagando o reino. Mas isso na comunidade, antigamente era bem forte, né? Essa ideia de centralizar e cada um no seu quadrado, cada um... Eu me lembro de... Meu Deus do céu, não posso falar isso não, né? Mas eu me lembro de algumas passeatas na comunidade, onde os pastores finalizavam a passeata e tinham que subir, dar uma palavra, falar o nome da sua igreja, e tinha que ter o folhetinho, aí entregar o folhetinho, e atrás do folhetinho tinha carimbado o nome da igreja. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, velho. Eu fui numa dessa, eu passei mal, sabe? O nosso pastor não é acostumado com esse tipo de coisa. Mas, sabe, vem pra mim. Não, cara, vai para próximo de onde da sua casa, né? Vai perto a uma igreja que está próximo da sua casa. Não centralizar tudo em você, né? Tipo assim, não, eu quero todas as vidas da Maré seja da central. Não, meu irmão, precisa ser do reino, precisa ser de Cristo, né? Faz a diferença, né? Como o papo tá bom, meu amigo, e a gente vai já caminhando para o fim, nós costumamos encerrar com 2 perguntas, né? Talvez esse seja o primeiro encontro de alguns, quem sabe, para a gente desenvolver mais as coisas. Mas eu já vou fazer a minha pergunta, ele pode pensar aí a dele. Pastor, qual seria hoje? Geralmente eu até peço um conselho, mas uma coisa que... Qual é a maior demanda hoje da Maré? Falando sobre a realidade pastoral que você tem vivido, mas se fosse elencar uma demanda, qual seria a maior questão que a Maré tem levantado para a igreja hoje? Olha, tem um texto de João 20 que vai dizer assim, ó, primeiro eles chegam para Filipe leva a demanda, tá falando de demanda. Chega a demanda para Filipe leva para André, aí os dois descem assim, quer saber, essa demanda é demais para nós, vamos levar para Jesus. Melhor, né? Que tinha alguns judeus, tem uns gregos, mas judeus que estavam espalhados, né? Estão querendo ver Jesus. A questão é que Jesus nós estamos apresentando. Essa é a demanda. Acredito que essa seja a demanda. Tem tanta gente apresentando um Jesus gourmet. Qual que é o Jesus gourmet? É o Jesus que precisa ser acrescentado
alguma coisa para tornar ele mais atraente. Um sacolé é uma coisa. Se falar sacolé gourmet, já ficou com água na boca já agora, é diferente, né? Rapaz, Olha. no calor que tá fazendo aqui no O Rio. né? gourmet. Peguei pesado agora, né? Ó, um sorvete gourmet, ele já fica mais saboroso, você nem viu, só foi dito para você. Ficou saboroso, ficou atraente e ficou mais caro. Uhum. Ficou mais caro. Jesus, que se apresentou para suprir a demanda desses judeus gregos que estavam distantes, mas estavam vindo para a Páscoa, Jesus falou assim, ó, o grão é necessário morrer. O grão é necessário morrer. Ele já estava prevendo a sua morte, mas que os seus seguidores também precisariam morrer. Então não existe Jesus gourmet, não existe um Jesus no qual seja fácil através de uma nova vida com Cristo. E aí vem aquela ideia de e você não morrerá jamais. Isso é conversa, cara. Então a nova vida em Cristo é cheia de desafio. Então apontar um Jesus, que é o Jesus da Bíblia, que ele é suficiente. Jesus Glória é a Deus. suficiente. Amém. E não precisa de nenhum mais outro atrativo. Esse é o desafio de nós nos mantermos assim. E não ser atraído por coisas que podem mudar nossa mente Uhum. para o mal. Nós mantermos a nossa mente fixa. Porque uma coisa que cresce, vem de uma dinâmica muito grande, a soberba pode nos alcançar. Me alcançar também. Sim. Então, me manter santificado dentro de um processo é um desafio de mantermos um Jesus como ele verdadeiramente é. Porque as pessoas não chegam querendo conhecer um Jesus da maneira que ele é. Vem por uma curiosidade, vem por alguma demanda, até ele chegar no processo de adoração que nós fomos feitos para ser, Sim. é um processo muito grande. E nesse percurso nós não podemos Negociar. nos vender ou negociar. É um Jesus suficiente. Muito interessante, né? E talvez essa seja a resposta para toda a cidade, para o nosso tempo, né? Não apenas para a maré. Qual é a questão? Qual é a fome da maré? A fome da maré é de fome de Jesus. Cristo, né? Em todo lugar. E que bênção, pastor. Que E aí, bênção. pessoa? Pastor, eu mês de janeiro, eu participei de uma escola, né? A escola do Clamor lá em Belo Horizonte. E a gente teve a oportunidade lá, num dia lá, a liderança lá sentiu no coração de lavar os pés dos pastores. E foi um tempo, assim, de muitas lágrimas, porque a gente eu percebi que tinha muitos pastores feridos, né? Muitos pastores feridos. E depois eu tive a oportunidade de conhecer alguns. E muitos pastores que estão no ministério, mas que queria estar em outro lugar, não queria estar ali. Mas estão ali por obediência, mas estão feridos. O que o senhor diria para esses pastores que estão no ministério, mas estão feridos, mas não quer, tipo Naamã, né? Parece que não quer demonstrar a lepra, e tem alguém falando assim, você está ferido, se cura, mas não querem mostrar a fraqueza. O que você diria para esses pastores que estão passando por esse tempo? Assim, um novo pastor, né, aconselhando pastores mais antigos, né, conversar. Por quê? Lembra que eu disse assim, pessoas ferem pessoas? Uhum. Sim. Pastores são feridos o tempo inteiro. Nós pastores, nossas famílias, nós precisamos de mentoria. Todos nós precisamos de mentoria, precisamos conversar. Porque às vezes vem um outro pastor e te fala assim, calma, rapaz, vai passar. Agora, sabe quando dadas as suas proporções, quando a gente ralava o joelho, toda pessoa que passa pela comunidade tem um joelho ralado, né? O tampão do dedão. Tampão do dedão do pé, pô, do dedão ali, sempre tira aquele tampão. O que você chega em casa chorando, o que tua mãe faz? Passava aquele metiolate que não, só ardia, não curava. Aí agora tá com a fórmula certa, né? Agora tá curando, né? Mas dá um beijinho e fala assim, ó, vai passar. Então o que a gente tá precisando é beijar os pastores. Amém. Entre outros, assim, fala, vai passar. Porque o convite que nós recebemos de Deus, ele não é um convite muito convincente, não, a tempo de uma... Nem de um Jesus
nem de uma caminhada ministerial um convite atraente de conforto. O que vai... A gente precisa ver Jesus através do outro. Eu preciso ver Jesus através de vocês, que vão me dar palavra que vão me curar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu falo isso para eles falam para mim. Uhum. Porque igreja é extraordinário. Conviver. Tem suas feridas, mas passa. Posso dar À vontade. rapidinho? Nós estamos completando 60 anos aqui e resolvemos, como comissão de aniversário, trazer alguns pastores que já passaram pela igreja. Pessoas que cantaram, pessoas que participaram, que semearam num tempo muito importante, mas que voltaram. Mas estão voltando para a igreja, tiveram a sua vivência, coisas boas, coisas ruins, como todos nós. Então está sendo um tempo de cura também, que bom estar legal. no lugar. Teve pessoas que deram testemunho, não pastores, deram testemunho e falaram assim, eu nunca mais ponho um pé no Parque União. Estavam no púlpito. Glória a Deus. Estavam no púlpito. Então, um tempo de cura, a gente precisa um dos outros. Para nós sermos curados, precisamos um do outro. Então, essa é a mensagem. Vamos conversar, vamos bater papo. Tem uma questão de Setembro Amarelo, né, que a gente fala sobre prevenção ao suicídio. Estou falando demais aqui? É uma realidade também entre os pastores? Então, tem uma ideia que fala assim, às vezes a pessoa está dando sinal. O pastor está dando sinal que está mal. O pastor está dando sinal que está ferido. O pastor está dando sinal que está morrendo. Às vezes, nem ele percebe, mas ele está dando sinal que ele quer morrer. Tem vezes que a gente não quer viver. E aí Paulo fala assim, quisera eu estar com Cristo. Ele queria morrer. Mas é da vontade de Deus que eu esteja com vocês. A questão de viver ou morrer faz parte do ministério. Mas vida em abundância que nós trazemos. Se caiu para algo diferente disso, é alerta. Por isso a questão do humor é muito importante. Está dando sinais, está dando evidência. Ó. Tem uma frase que diz assim, você tem 8 minutos para mim? Se falar isso, larga o que você está fazendo. Vai dar atenção a esse amigo. Você tem 8 minutos para mim? 8 minutos é suficiente para tirar a pessoa que está com pensamento suicida. Não quer dizer que ela vai suicidar. Mas começa assim, eu não queria viver, eu quero sumir, já estou cheio disso. São evidências que vai dando. Você tem 8 minutos para mim? Então, entre os amigos, entre os colegas, você tem 8 minutos para mim? Amém. Importante. Amém. Glória a Deus, que papo abençoado. Já vamos deixar alinhado com a irmã psicóloga para vir aqui para a gente conversar um pouco sobre saúde mental. Amém. Pastor, uma bênção ter você aqui. Amém. E poder Pastorzão. ver Bom demais. o que Deus tem feito através da sua vida. E agradeço também a você que está até agora aí conosco. E a gente não lembrou de falar, se inscreva no canal. Verdade. Começando o ano, né? Compartilha, a gente tá pegando ritmo ainda. Mas olha que conversa abençoada e você pôde fazer parte disso. Continue fazendo parte disso, compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando seu like, manda no grupo da igreja, manda pro seu amigo. E de repente está aí vivendo essa questão do chamado pastoral, tentando entender um pouco sobre a realidade da comunidade. E que dia abençoado, pastorzão. Amém. Meu desejo é que o Senhor Amém. abençoe sua vida, seu ministério, sua família, que você continue frutífero no reino. Amém. Quiser deixar uma mensagem para a igreja, para a esposa, para o filho, fique à vontade também. Sim. Eu sou um resultado da minha família, de experiência que nós temos com Deus, né? Então, manda um beijo para minha esposa, querida esposa. Que é mais legal que o senhor. É melhor. Ela que teria que estar aqui no meu lugar. Segue. Olha, se você trouxer, fala assim, a ideia de, vamos falando com líder, família, traga esposa de pastores aqui também. Legal, interessante. A Cleide é um fenômeno na minha vida, uma benção minha família. Mas volto a dizer aqui que a igreja também, a igreja do Parque União é um lugar realmente, um bom lugar para pertencer. E a igreja é formada por pessoas que são falhas, pessoas que se alegram no momento que tem que se alegrar e se entristece. Também no momento que tem que entristecer. Mas seja você de Maré, que nós ficamos dentro de um contexto, né, de Maré ou de qualquer outro lugar, você precisa ser transformado, renovada a sua mente. Se você quiser mudar, tem que mudar a sua agenda. Então, assim,
Pega uma agenda, tá início do ano? Pega uma agenda aí, estamos em fevereiro, aí, compra uma agenda. Ela pode ser essa agenda impressa no seu celular, seu tablet, mas ó, muda teu pensamento e bota na agenda, porque a agenda é uma aliança que você tem com você mesmo. Então, assim, eu não posso me frustrar, eu não posso me decepcionar o tempo todo. Eu preciso ter compromisso. Eu me decepciono com o outro, me frustro comigo. Então, se eu não cumpro a minha agenda, eu estou me frustrando. Decepção não tem nada a ver com o outro. Pega a agenda, pega um compromisso com a sua agenda, coloque na sua agenda. Prioridade é Jesus. Amém. As demais coisas são acrescentadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigado por estar conosco. Tchau, tchau. Tchau.